Pessoal, boa tarde. A gente vai dar início aí às aulas de educação física. Como a gente está chegando próximo aos Jogos Paralímpicos, a gente, até o meio do ano aí, a gente deve estar discutindo sobre deficiência e esporte. A gente vai falar um pouco sobre as deficiências e depois a gente vai falar sobre as modalidades que vão estar participando lá dos Jogos Paralímpicos. Hoje eu vou falar um pouco sobre paralisia cerebral. Alguém já ouviu falar de paralisia cerebral? Já, não. Já, Gabi? Já. Já? Hoje a gente vai falar um pouquinho da paralisia, como é que acontece a paralisia, quais são os sinais da paralisia cerebral, porque é uma deficiência muito comum, tá? E a gente vai tratar um pouquinho sobre ela hoje. Ela está lá dentro das deficiências físicas e a gente vai tentar entender como é que acontece a paralisia cerebral, portanto eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar. Aparece aí o compartilhamento de tela para vocês? Sim. Aparece. Tá, então a gente vai falar um pouco sobre paralisia cerebral. Isso foi uma aula que eu dei lá na Faculdade de Educação Física da Unicamp e a gente vai aqui trazer uma discussão também com vocês. Eu fiz algumas mudanças nos slides para que pudesse a gente estar discutindo aqui também. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre etiologia, fatores de acometimento, disfunção motora, sobre topografia, desenvolvimento motor, principais reflexos e potencialidades que a gente pode ter nas aulas de educação física a partir do indivíduo que nasce com a paralisia cerebral. A paralisia cerebral, ela também é conhecida como PC ou CP do inglês, tá? No português a gente vai ouvir muito, a criança tem, ela é PC. Esse PC quer dizer paralisia cerebral. E ele é um distúrbio do desenvolvimento neurológico causado por uma lesão não progressiva em uma ou mais localização do cérebro imaturo. Então, vale lembrar que a paralisia cerebral, ela não progride. O indivíduo, ele nasce com a paralisia cerebral, ou ele tem a paralisia cerebral pós-nascimento, e esse quadro, ele não progride da paralisia, tá? Então, vai ficando mais velho, vai piorando. Não, não é verdade. Isso não acontece na paralisia cerebral. Quando é que a pessoa pode ser acometida da paralisia cerebral? Podem ser por fatores pré-natais. Isso quer dizer o quê? Que ela pode ocorrer durante a gestação. Pode acontecer por fatores perinatais. Isso quer dizer que a pessoa pode ser acometida da paralisia cerebral durante o nascimento, lá na hora do parto. Quando acontece na hora do parto, a gente diz que foi um acometimento perinatal. E quando acontece depois que a criança nasce, a gente vai chamar de fatores pós-natais. Quais são os fatores que podem acarretar um acometimento pré-natal? Pode ser condições genéticas, pode ser por malformações congênitas, com a questão da radiação, com a questão do raio-x, pode ser por problemas circulatórios, por eclâmpsia, por hemorragia com ameaça de aborto, desprendimento imaturo da placenta, má posição do cordão umbilical. Às vezes a criança nasce com o cordão umbilical em volta da cabeça, do pescoço, e isso pode diminuir a quantidade de oxigênio que esse indivíduo deveria receber. Pode ser por infecções, como rubéola, toxoplasmose, pode ser por questões metabólicas, que a mãe está muito desnutrida. Quando a mãe é muito desnutrida, a possibilidade da criança nascer com paralisia cerebral, ela é aumentada, ou por questões de diabetes,
ou até mesmo por uso de medicamentos ou uso de drogas. Tá? Todos esses elementos podem fazer com que a criança ela tenha a possibilidade de nascer com paralisia cerebral. Durante o parto, o que é que pode acontecer durante o parto? Pode acontecer parto distóxico, asfixia, hemorragia intracraniana, prematuridade e baixo peso, icterícia grave ou infecção pelo canal do parto. Tá? É muito comum, durante o parto, a criança ser acometida pela paralisia cerebral, porque houve demora no parto. Você já ouviu falar, a mulher ela demorou até a criança. Isso pode fazer com que a criança nasça com paralisia cerebral. Foi um parto de alto risco, muito demorado. Pode ser que a criança nasça com paralisia cerebral. Ela nasceu prematura de 6 meses. Pode ser que a criança nasça com paralisia cerebral. A criança tem baixo peso, nasceu com peso muito baixo. Pode ser que ela também desenvolva, seja acometida da paralisia cerebral. Então, perceba que inúmeros fatores podem desencadear a questão da paralisia cerebral. Causas pós-natais. A criança nasceu, ela está livre da paralisia cerebral? Não. Ela pode ter paralisia cerebral por processos vasculares, por questões de infecção bacteriana ou até mesmo de infecções virais. Pode ser por um traumatismo crânioencefálico, que a gente chama de TCE. Pode ser por desnutrição. Pode ser por síndromes epiléticas. Inúmeros fatores podem fazer com que essa criança ela tenha nascido sem o acometimento da paralisia cerebral, mas nos primeiros anos de vida ela pode adquirir essa deficiência a partir dessas causas que a gente acabou de apontar. Disfunção motora. É muito comum, na verdade, uma das características da paralisia cerebral é a disfunção motora. O dano cerebral ele resulta em desenvolvimento desorganizado e atrasados dos mecanismos neurológicos de controle postural, equilíbrio e movimento. Então, a criança que nasce com paralisia cerebral, ela vai ter disfunção motora, ou na postura, ou no equilíbrio, ou no movimento, ou até nos 3 elementos juntos. E o que é que a gente vai encontrar nessa criança? Tônus muscular anormal. Então, a gente tem um tônus pobre, a gente tem uma musculatura pobre, que não consegue sustentar o corpo algumas vezes. Padrões anormais de movimento, controle motor pobre, posturas anormais, problemas musculoesqueléticos também com anormal em função da presença da paralisia cerebral. Uma coisa que a gente vai falar muito nas próximas aulas é com relação à classificação topográfica da lesão, tá? Então, a gente precisa entender que quando eu tenho, olha só, Pipo participando aqui da aula, quando eu tenho a presença da lesão de membros inferiores apenas, eu vou dizer que esse indivíduo ele tem uma diplegia. Quando eu tenho a lesão de um lado do corpo, eu vou dizer que esse indivíduo ele tem uma hemiplegia. E quando eu tenho comprometimentos dos 4 membros do corpo, eu vou dizer que esse indivíduo ele tem uma quadriplegia. Então, o que acontece? O indivíduo ele pode ter lesão de membros inferiores, que a gente vai chamar de diplegia, comprometimento de um lado do corpo, que pode ser do lado esquerdo ou do lado direito, que a gente vai chamar de hemiplegia, e ele vai ter comprometimento de 4 membros do corpo, que são os
as partes inferiores e as partes superiores que a gente vai chamar de quadriplegia. Tipo, ele sempre gosta dessa aula, essa parte da aula, né? Quando eu estou falando da classificação topográfica, ele sempre aparece para poder participar também. Ele adora. Classificação da paralisia. A gente tem alguns tipos de paralisia, que a gente vai chamar de espástica, atetoide e atáxica, tá? Então, quando eu tenho um indivíduo com paralisia cerebral, ele pode ser da paralisia cerebral do tipo espástica, do tipo atetoide, do tipo atáxica e até mesmo do tipo misto, quando eu junto as 2 ou 3 tipos dessa classificação. O que é espasticidade, professor? Ela é uma desordem motora caracterizada pelo aumento da velocidade do tônus muscular, com exacerbação dos reflexos profundos decorrente da hipersensibilidade do reflexo de estiramento. E aí, a gente vai conseguir ver isso nesse vídeo aqui, ó. Ver como ele tem um músculo muito rígido. Tá vendo, ó? A dificuldade que ela tem de estender o braço. Olha só o bíceps dela abrir a mão. Isso é característica dessa classificação espástica. O músculo é muito rígido. As pessoas elas têm dificuldade de abrir a mão, de estender o braço, de levantar o braço, porque o músculo ele está muito preso. Olha só o exemplo dessa mulher. Até para ela colocar, olha ela mostrando aí, estendendo os braços, ó. A dificuldade que ela tem de estender o braço, de rodar a mão, porque esse músculo é muito rígido. Isso é uma das características da paralisia cerebral, a gente chama isso de uma característica espástica, tá? Atetoide ou discinética são movimentos involuntários mais lentos, sinuosos, frequentemente contínuos, lembrando uma contorção e que envolve predominantemente as extremidades distais. Então, isso vai acontecer sempre nas mãos e nos pés. Olha só esse atleta, como ele é discinético. Ele é muito forte, mas olha só os movimentos nas extremidades. Essa criancinha aqui, a gente consegue ver na ponta do pé. Olha só o pé como se movimenta. Os dedos. A gente pode ver nesse outro indivíduo também. Esse aí, ele é discinético e ele é espástico também. Ataxia. Ataxia ou incoordenação dos movimentos é um sintoma, não uma doença específica ou um diagnóstico. A ataxia é frequentemente causada por uma perda da função do cerebelo, parte do cérebro que serve como centro de coordenação, medula espinhal ou das vias condutoras que interligam o cerebelo e a medula. A gente diz que a ataxia é muito parecida com o caminhar do bebo, quando o cabo está sem equilíbrio para caminhar, não é? Quando a gente vê uma pessoa com paralisia cerebral, com classificação atáxica, a gente sempre, o primeiro olhar, a gente fala assim, poxa, eu acho que esse cabo tomou uma hoje, mas não é não, é em decorrência da paralisia. Bora fazer um teste. Eu vou pegar meu dedo, consegue ver meu dedo, e vou trazer até a ponta do meu nariz e voltar. Vou trazer a ponta do meu nariz e voltar. A gente consegue fazer isso de forma fácil? Me respondam. Vê se vocês conseguem fazer esse testezinho aqui, ó. Ponta do nariz
afasta. Ponta do nariz, afasta. É fácil fazer isso? É É sim. fácil, é fácil. É tranquilo, né? Bora ver o que acontece com a pessoa que tem ataxia. Olha só. Vê a dificuldade que ele tem de colocar a ponta do dedo no nariz. Isso é um exemplo de ataxia. Olha essa outra senhora com ataxia. Deixa eu só liberar uma pessoa que entrou aqui na sala. Voltei. Aparece o vídeo. Olha essa senhora com ataxia. A dificuldade que ela tem na coordenação e no equilíbrio. Isso é característica da ataxia, tá? Essa outra mulher para pegar uma garrafa d'água, olha só. A gente pode classificar a paralisia cerebral a partir da função da função motora grossa. E aí tem vários níveis, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, mas para que você entenda que eu vou ter indivíduos com paralisia cerebral que conseguem subir uma escada, carregar objetos sem nenhuma dificuldade. Eu vou ter indivíduos que eles, para fazer isso, eles precisam de auxílio. Eu vou ter indivíduos que vão fazer o uso das muletas para andar ou das cadeiras de rodas, e eu vou ter indivíduos que vão fazer o uso de andajar ou de cadeiras de rodas motorizadas, e eu vou ter indivíduos que só vão viver em cadeiras de rodas, tá? Então, vou ter vários níveis diferentes da paralisia cerebral, e esses níveis diferentes, ele me dá comprometimentos de funções motoras também completamente diferentes. A paralisia cerebral ele pode afetar o desenvolvimento motor. É comum nas crianças com paralisia cerebral atraso no desenvolvimento de novas habilidades conforme a idade cronológica, permanência de reflexos primitivos que já deveriam ter sido integrados pelo sistema nervoso central, lentidão no progresso dos estágios de desenvolvimento e desenvolvimento de menor variação de habilidades motoras em relação a outras crianças que não tenham a paralisia cerebral, que sejam crianças sem deficiências, mas que têm a mesma idade cronológica. A gente tem alguns principais reflexos primitivos, e o que são reflexos primitivos? São aqueles reflexos que a gente tem quando a gente é criança e que ela deixa de existir quando a gente vai crescendo. Nas pessoas com paralisia cerebral, algumas vezes esses reflexos eles continuam existindo. Tá? No adulto, a gente já não encontra reflexos primitivos nas pessoas sem deficiência, mas quando a gente tem, o indivíduo é acometido da paralisia cerebral, ele vai ter esses reflexos primitivos ainda conservados. E alguns reflexos primitivos desses. E a gente vai estar trazendo alguns
Alguns reflexos. Eu acho que vocês já viram, é quando eu coloco o dedo próximo da boca de uma criança, ela sempre quer sugar, morder, não é? A gente chama de reflexo de sucção, e aí a gente tem alguns outros reflexos que são presentes na criança, tá? Aqui o reflexo de Babinski, quando a gente coloca algum ponto, a criança tenta se afastar ou fechar. Quando eu pego a mão da criança e coloco o meu dedo, o que é que ela faz? Ela não fecha? Aquilo é um reflexo, tá? Que a gente chama de reflexo de Babinski. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui, ó. Lá também presente no pezinho, ó. Coloca o dedo lá e ele tenta fechar o dedo. Os dedinhos fecham. A gente não vai falar dos reflexos, mas é importante entender que esses indivíduos, eles precisam ser trabalhados dentro da escola e eles também precisam participar das aulas de educação física. Eles devem participar das aulas de educação física. E por quê? As aulas de educação física podem promover independência funcional para esses indivíduos, podem estabelecer formas de comunicação com outras crianças. É importante que ela esteja inserida no grupo para que ela possa se desenvolver melhor. É importante porque ela pode desenvolver habilidades motoras recreacionais. Elas podem utilizar o que ela aprende na escola quando ela estiver em casa, com os amigos, nas praças, nos clubes. E ela, além disso, ela favorece o desenvolvimento de inserção social. Existem algumas associações que elas trabalham com o esporte para pessoa com paralisia cerebral. Aqui no Brasil, a gente tem a ANDE, que é a Associação Nacional de Desporto para o Deficiente, e ela trata da bocha, ela trata da pretra, do futebol para pessoas com paralisia cerebral, que a gente vai, inclusive, falar de algumas dessas modalidades nas próximas aulas. Mas a gente tem uma associação internacional chamada CPISRA, que é a Associação Internacional de Pessoas com Paralisia de Esportes para pessoa com paralisia cerebral e recreação, que além da bocha, da petra, do futebol, ela tem outras modalidades, como futebol frame, como polibate, que em algum momento, se a gente tiver espaço, a gente vai trazer também. Tá? Nas próximas aulas, a gente deve falar da petra, que é um triciclo onde os indivíduos correm, da bocha e do futebol de 7. A gente vai ter 3 aulas aí, cada aula falando de uma dessas modalidades e trazendo alguns videozinhos para você ver, tá? Nos esportes, eles são classificados. Todo mundo joga igual. Esse que consegue correr, ele vai jogar com esse que não consegue correr direito ou com esse que faz uso da cadeira de rodas? Não. Antes de começar os jogos, eles passam por uma avaliação para saber o quanto a deficiência atrapalha a atividade esportiva. Por isso que existe uma pessoa que vai avaliar os atletas, que a gente chama de classificador funcional. Então, ela está avaliando, Thaisa está avaliando aí a presença dos sinais neurológicos nos atletas, ó. Para saber se eles podem jogar e qual modalidade eles vão jogar. Dúvidas com relação a isso? A gente vai encerrando agora a aula. Vou interromper aqui e abrir para, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Voltamos para a sala. Alguém tem alguma pergunta a ser feita? Luan. Sem pergunta, professor. Sem perguntas?
Então, quero agradecer a presença de vocês, essa é a nossa aula de hoje. Lá no portal, na sala virtual, eu coloquei um vídeo falando sobre os esportes paralímpicos. Dá uma olhada lá nos vídeos, porque na próxima aula eu já vou falar dos esportes para a pessoa com paralisia cerebral, tá? Então, boa tarde para a turma da tarde, boa noite para a turma da noite. A gente vai encerrando essa nossa aula sobre paralisia cerebral. Muito obrigado pela presença de vocês e todo o material, não esquecendo, está presente lá na nossa sala virtual. Tá certo.